Bom dia, irmãos. Estamos testando o áudio. Por gentileza, poderíamos nos dar o retorno? Irmãos, estamos apenas testando o áudio. Por gentileza, nos dê o retorno. Muito obrigada. Bom dia, meus irmãos e amigos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Que sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública virtual nessa manhã do dia 20 de dezembro de 2020. Que Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que hoje vamos estarmos comemorando 57 anos da Cidade da Fraternidade. Estamos todos nós, dos grupos de fraternidade espalhados por todo o Brasil, nesse movimento da fraternidade que nos traz tanto carinho, tanto amparo espiritual, através dos mentores que fazem parte desse movimento. Então, meus irmãos, hoje temos uma extensa programação a partir de 16 às 18 horas e ainda continuando as programações de comemoração.
do aniversário da nossa querida Cidade da Fraternidade. Convido todos os irmãos a entrarem no Facebook, onde está a programação, e que vocês possam ter acesso. Vamos então, a partir de agora, conectar com a espiritualidade superior, conectar com os nossos mentores individuais, com os mentores do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites, nos entregando, Senhor, aos seus cuidados. Deus, nosso Pai Criador, Jesus de infinita bondade, nos dê, Senhor, o amparo, o lenitivo necessário, a fortaleza, a esperança de dias e tempos melhores. Que possamos, Senhor, estarmos fortalecidos no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, envolvendo todos os nossos irmãos onde estiverem, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, que recebam o nosso carinho, a nossa atenção, e que possam todos nós, esperançosos de dias melhores, caminharmos em direção à fraternidade. Jesus, conhecedor dos nossos propósitos, possa nos amparar e nos fortificarmos deste amor incondicional. E assim, Senhor, estendemos os nossos pensamentos e sentimentos efetivamente agora, nossa querida Cidade da Fraternidade, nesses 57 anos de luta, de conquistas, de desafios, mas principalmente estendendo o amor incondicional da fraternidade a todos os corações que lá vivem e convivem, e que também nós, dos grupos de fraternidade, nos sentimos contagiados por este sentimento. E assim, Senhor, envolvemos os coordenadores de todos os grupos de fraternidade, envolvemos, Senhor, que fortaleçam na fé, na perseverança, vencendo os desafios. Da mesma forma, envolvemos os governantes constituídos, que eles possam ter a serenidade, a harmonia e, principalmente, a responsabilidade de conduzir a nação, os estados, os municípios, de forma tranquila, harmoniosa, responsável, Senhor, para todo cidadão, caminhando assim da melhor forma possível para o desenvolvimento, tanto intelectual, moral, de todos nós. Agradecendo ao mentor Ismael, governador espiritual do Brasil, que ele possa, Senhor, nos conduzirmos a melhores tempos, a melhores energias, conduzindo, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, fraternalmente. Este é o compromisso que ele fez com Jesus. Então, que tenhamos fé, meus irmãos, que tenhamos a certeza de tempos melhores. E agora, Senhor, envolvemos a nossa querida irmã Isabel, que fará uso da palavra, que ela possa nos trazer a mensagem de Jesus, do nosso Mestre, de forma tranquila, harmoniosa, que além de tocar os nossos corações, também possa nos trazer os mesmos sentimentos que Jesus nos quis nos conduzir. E agora, Senhor, estamos pedindo a permissão da espiritualidade superior para iniciarmos a reunião da manhã. Que assim. Meus irmãos, que Jesus nos ampare e nos proteja nesta manhã. E neste momento nós vamos fazer o teste do áudio. Gostaríamos que vocês nos dessem o retorno, por favor.
Vamos então dar início ao nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que está em João, capítulo 8, versículo 32. E temos esse mesmo estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde Jesus nos diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para realizarmos esse estudo, nos baseamos nas obras kardecianas, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e em uma das palestras de Raul Teixeiras. Iniciando então, nós vamos ler uma leitura do Fonte Viva, a leitura 173, e ver o que Emmanuel já começa nos esclarecendo a respeito da verdade. Nos diz o seguinte: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, entendem-lhe as lições. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Emmanuel, então, vem nos trazer a palavra nos dizendo que nós temos que ter o conhecimento, para que a verdade não seja apenas um ponto de vista, porque nós não somos donos da verdade. E às vezes estamos combatendo o outro porque temos um ponto de vista diferente. E estamos esquecendo do principal objetivo, que é entender a verdade que Jesus nos trouxe, que é que realmente nos liberta. Então ele termina dizendo que quem já entendeu essa afirmativa, ele procura fazer o quê? Agir mais e falar menos. Então, quando Jesus nos diz que nós precisamos conhecer a verdade para que nós possamos nos libertar, isso quer dizer que nós ainda estamos escravizados. Por exemplo, somos escravos do nosso temperamento. Eu sou assim, eu sou dessa maneira. As pessoas às vezes esquecem que nós nascemos do jeito que somos, mas não é para que saiamos dessa presente reencarnação da forma que nós aqui chegamos. É para que durante a nossa caminhada nós possamos nos modificar, nós possamos nos transformar. Nós aprendemos sobre os malefícios da irritabilidade, da cólera, mas nós nos mantemos assim. Outros são escravos dos vícios, de tantas alternativas viciosas que o indivíduo vai encontrando pelo caminho como forma de fuga. Fuga dos problemas, fuga de si mesmo, mas continua escravo. E não adianta querer mostrar o que eles estão fazendo, provocando a saúde mental, a saúde cerebral,
porque para quem é escravo do vício, parece que nada disso é verdade, até no dia em que acontece. Mas como? Se Jesus, há mais de 2000 anos, já nos disse que o conhecimento da verdade nos libertaria. Então começamos a perceber que alguma coisa está equivocada. Começamos a entender que não estamos fazendo um bom proveito dessa verdade, que nós ainda precisamos de caminhar mais para poder alcançá-la. Então vale a pena nós pensarmos em que níveis de inverdade nós estamos vivendo. Quais são as ilusões que nos têm envolvido? É tempo de refletir sobre como temos conduzido a nossa vida, as nossas relações, a nossa trajetória. Na questão 933 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte questionamento: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E a resposta que os Espíritos nos trouxeram foi a seguinte: mais ainda. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da nossa vontade, ou seja, pode ser causado por outras pessoas, por alguma situação específica. Porém, o orgulho ferido, a ambição, a ansiedade, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, todos nós, em determinado grau, somos escravos dos nossos sofrimentos morais. E Jesus nos diz que precisamos de trabalhar. Vamos saber reconhecer que nós ainda estamos caminhando. Por isso que nós possuímos ainda esses sofrimentos morais. Mas o que Jesus quer nos dizer? A partir do momento que você conhece a verdade, vamos trabalhar para que possamos modificá-la. Eu sei que eu ainda possuo esse defeito. Eu não preciso de ficar brigando com ninguém para provar que eu não sou assim, que eu não sou daquela maneira. Eu me aceito como sou, mas eu trabalho para que eu me modifique. Porque é só dessa maneira que a verdade de Jesus, que os ensinamentos dele vai conseguir me transformar, que eu vou conseguir modificar. Nós podemos pensar, na verdade, sobre duas formas: em nível intelectual e em nível moral. Em nível intelectual, nós vamos ter informação sobre ela. É o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos tendo informação sobre as verdades que Jesus nos trouxe. Seria o mesmo exemplificando que dizer assim: eu conheço uma pessoa, eu conheço a Anelisa por saber onde ela mora, por conhecer seus familiares, por conhecer onde ela trabalha. Então, quer dizer que eu tenho informações sobre ela. Enquanto a verdade na nossa vida, ela não passar de informação, ela não nos libertará. Por quê? Nenhum de nós é obrigado a fazer aquilo de que fomos informados. Diz o ditado popular: entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, em nível moral, nós teremos conhecimento íntimo. O que nós falamos quando conhecemos alguma pessoa? Ou às vezes nos referindo a alguém que nós só conhecemos no dia a dia. Você quer saber o que uma pessoa é, você mora com ela. Então quer dizer o quê? Que eu preciso ter intimidade com aquela pessoa. A partir do momento que eu tenho intimidade, realmente eu vou conhecê-la. Então, com a verdade é a mesma coisa. Nós só vamos conseguir nos libertar quando as verdades de Jesus nós conseguirmos ter intimidade com ela. Ou seja, quando ela passar a ser uma vivência, um estilo de vida nosso. Aí, por entendê-la, por amá-la, nós vamos nos libertar. Passamos então a analisar por que eu vou manter esse temperamento, se ele me faz mal. Por que estar em meio a uma dependência química? A partir do momento, então, que nós ingerimos a verdade, que passamos a metabolizá-la em nosso raciocínio, em nosso discernimento,
E a partir daí, nosso sentimento, nós passamos a ter vontade de ser melhor, a trabalhar para ser melhor. Aí nós passamos a entender e ver a vida e as pessoas sob um outro ângulo, de uma outra maneira. Porque a verdade que nos liberta, ela não pode ser simplesmente, meramente informada. Ela precisa de ser vivenciada. Chico Xavier nos auxilia nos dizendo o seguinte, no livro Lázaro Redivivo: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesmo, utilizando a própria consciência. Então, a verdade é algo que vai se edificando no nosso íntimo aos poucos. E ele nos diz que ela é uma realização eterna, ou seja, nós vamos diariamente conseguindo consolidar essa verdade dentro de nós. Por isso que nós não temos que querer mostrar aquela verdade de que nós já temos conhecimentos à força para o outro. Porque muitas vezes nós já temos condição de entendê-la e aceitá-la, o outro ainda não. Então, de que adianta eu ficar, como diz o início da leitura, no meu ponto de vista? Porque essa verdade vai chegando para cada um à medida que ele tem um adiantamento moral, que ele já tem uma aceitação, que ele já tem um crescimento. Então, aos poucos nós iremos consolidar a nossa verdade e cada um vai no seu ritmo. Aquele que conseguir ir mais rápido, melhor para ele. Aquele que não, o importante é o quê? É perseverar, é não desistir nunca. Temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 9, nos dizendo o seguinte: Kardec nos traz que a verdade absoluta, ela é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Nós possuímos, como diz Kardec, uma parcela da verdade. Então, nós conhecemos uma verdade relativa. Por que nós conhecemos somente ainda? Por causa da nossa categoria, por causa do nosso adiantamento moral e do nosso entendimento dessa verdade. Porque se for uma verdade que vier com muita luz que nos ofusca, ela não vai nos esclarecer. Então, essa verdade vai chegando para cada um de nós, essa verdade vai sendo revelada cada vez mais à medida que nós tivermos condição de recebê-la. Por isso, nós só temos uma verdade, possuímos uma verdade relativa. A verdade absoluta já estão com aqueles espíritos que estão numa categoria bem mais elevada que a nossa, ao qual todos nós aspiramos a chegar um dia. Por isso mesmo que Sócrates, há quanto tempo, hein? Muito antes de Jesus, já nos dizia: aqui nós vemos um espírito mais evoluído dizendo: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Nos esclarecem os orientadores da codificação espírita que, à medida que nós avançamos, compreendemos o que nos distanciava da perfeição. Vamos refletir um pouco agora sobre uma das grandes verdades que Jesus nos trouxe e que é desafiadora para todos nós, que foi aquela em que ele nos diz: retribui o mal com o bem. Moisés, em sua época, trouxe uma verdade de acordo com aquele povo que ainda era embrutecido, dizendo a eles que eles poderiam responder uma ofensa na mesma proporção, ou seja, a lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Jesus, como veio numa época em que nós estamos mais esclarecidos, veio trazer uma verdade já modificada, nos dizendo: retribui o mal com o bem. Faça diferente, não retribua o mal com o mal. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra.
Essa afirmativa está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Então, quando passamos a analisar, vocês já imaginaram o orgulhoso ouvindo uma verdade dessa? O que é o orgulhoso este ensino parece? Uma pessoa me fez uma ofensa e eu não vou responder essa ofensa. Parece o quê? Uma covardia. Porque ele não entende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, quando Jesus nos diz retribui o mal com o bem, ele está nos dizendo, para por aí. Quantas famílias existem que estão repetindo o mesmo ciclo de ofensas? O pai ou a mãe fez algo com o filho hoje, que o pai daquele fez a mesma coisa com ele, que o anterior fez, que o anterior fez. Quer dizer, fica um círculo de raiva, de rancor, de ódio. Por quê? Não está sendo trabalhado o perdão, que Jesus nesse momento nos fala do perdão. Então Jesus nos diz, se uma ofensa chega até nós estamos tendo a oportunidade de extingui-la. Porque se eu não for capaz de exercer o perdão, eu posso repetir esse ato com os próximos que virão. E quando alguém faz algo comigo, por mais que me doa, e perdoar nós sabemos que não é uma coisa fácil, mas por mais que seja difícil, está em minhas mãos essa atitude. Se eu conseguir trabalhar bem, gerir bem, eu consigo oferecer o perdão àquele irmão. E quando sou eu que cometo um insulto? E quando sou eu que magoo um parente, um amigo ou mesmo um estranho? Às vezes eu vou passar uma vida dependendo do perdão dele. Às vezes ele não vai me dar esse perdão nem nessa reencarnação. Aí é que está a sabedoria da verdade que Jesus nos trouxe. E aí nós vamos continuar aquele círculo vicioso. Então Jesus vem trazer que o círculo vicioso seja de bem, seja de amor, seja de paz, de alegria, de otimismo, que nós devemos é passar isso para o outro. E se o outro ainda não consegue exercer, quando chegar em nós aquela ofensa, que nós não façamos da mesma maneira, que nós voltemos para ele outro tipo de sentimento. Então, essa verdade nos liberta porque nós passamos a ter paz de espírito. Passamos a ser pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais serenas. Ainda mais que nós estamos numa doutrina reencarnacionista, que nós sabemos que todos nós estamos sobre uma justiça divina e sobre a lei de causa e efeito. Nós não somos sempre vítimas. Algumas vezes somos vítimas, outras somos algozes, e às vezes hoje estamos sendo reajustados por essa justiça divina, recebendo algo que parece que eu sou vítima, mas que não. É algo que de repente eu já fiz em proporção muito maior e Deus permite que agora eu tenha aquela oportunidade de me reajustar com a lei. Então o que Jesus nos fala? Lançai para diante o olhar, porque quanto mais... Só um minuto, por favor, está tendo um barulho aqui. Jesus nos diz o seguinte, lançai para diante o olhar, quanto mais nós conseguirmos nos elevar pelo pensamento acima da presente vida material, tanto menos nos magoarão as coisas da terra. Jesus, sempre ao transmitir seus ensinamentos, ele tinha como forma de transmiti-los parábolas, ou seja, contos, que eram adequados àquele dia a dia das pessoas. E certa feita, quando ele foi contar a parábola do semeador, que é aquela parábola em que um homem saiu para distribuir as sementes, né, e jogou em vários solos, os discípulos chegaram perto dele e perguntou, Jesus, mas por que falas por meio de parábolas? Ele então responde, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem.
Porque o coração deste povo está endurecido, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. É um novo ponto para analisarmos. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um fenômeno fisiológico. Nós podemos explicá-lo através do mecanismo da audição, recorrendo-se à acústica e à fisiologia do ouvido. Mas a escuta, ela depende de um objetivo, que se fundamenta no interesse. Então, nós escutamos aquilo que nós interessamos. Por isso é que nós podemos ouvir sem escutar. Basta que não prestemos atenção ao que nos estão sendo transmitido, como o caso agora dessa palestra. Eu posso estar ouvindo e posso não estar escutando, porque escutar é um ato psicológico. Quantas vezes eu vou em determinados locais porque eu sou obrigado a ir, porque eu tenho que cumprir um compromisso. Às vezes eu chego lá, estou ouvindo, a minha mente fica longe, meu corpo está presente, mas a minha mente não. Agora, quando é algo que me interessa, eu estou presente de corpo e alma. Então é o que Jesus falou, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Então que nós possamos realmente estar escutando. E como que nós vamos saber se a gente está escutando? Se aquilo que foi falado, nós conseguirmos, pelo menos, tentar colocar em prática. Aí nós já estaremos, porque já se fundamenta no interesse movido por nós de uma transformação. À medida que nós vamos aguçando o nosso olhar, a nossa audição sob a direção do Evangelho, vamos também nos libertando de nossos erros. Então, a libertação que Jesus nos fala aqui hoje é essa libertação. Primeiro, que nós temos que ter um interesse. Nós precisamos ter a boa vontade para ouvi-la, para entendê-la e para aceitá-la. Dessa maneira, quando a gente consegue realmente ter aquele interesse, a nossa vida começa a ser diferente. Mas não são os outros que estão mudando, não são os desafios que param de chegar na nossa vida. É nós que mudamos o nosso modo de enxergar. Enxergar uma ofensa, enxergar uma mágoa, enxergar um problema que chega que a gente às vezes não está entendendo, que são oportunidades. Então, quanto mais a gente conseguir, nós vamos nos tornar uma pessoa nova. E a nossa preocupação vai ser realmente em colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aí sim virá a nossa libertação. Kardec nos diz que o verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar e nos proteger hoje e sempre. Assim seja. Irmãos, dando continuidade, gostaria de lembrar que esta palestra, esse estudo de hoje, também estará na opção da ferramenta YouTube. Então, quem quiser assistir, né, fiquem à vontade. Nós vamos então, dando continuidade, finalizando a nossa atividade da manhã, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os irmãos que estiveram conosco virtualmente, em pensamento, em sentimento. Que Jesus, nosso Pai Criador de infinita bondade, possa, Senhor, nos conduzir carinhosamente, com todo cuidado, ao caminho do bem, do amor, da fraternidade, que expande em nossos corações. A palestra, o estudo da nossa irmã Isabel, nos trouxe o sentimento de perdão, sentimento de fraternidade, de verdade para conosco mesmos,
de verdade para com o outro. Ou seja, meus irmãos, que sejamos realmente sinceros com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, de realmente fraternista, de realmente espírita e principalmente de cristão. Que nosso Pai Criador, Jesus, nosso modelo e guia, nos dê, Senhor, todo o discernimento, o entendimento para viver e convivermos da melhor forma possível. Que Jesus realmente possa nascer em nossos corações, nos dando a perseverança, o consolo, a esperança, Senhor. E assim, envolvemos todos os nossos irmãos, onde estiverem, fortalecendo, Senhor, o corpo físico e o corpo espiritual. Na vibração dessa prece, envolvendo, Senhor, carinhosamente a família espiritual, a família fraterna, a família consanguínea de todos nós. E assim, estamos pedindo permissão dos mentores espirituais, dos mentores do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, a permissão para encerrarmos a reunião da manhã. Que assim seja. Nosso muito obrigada e que todos tenham uma semana de paz, tranquila, que as festas ou que os envolvimentos familiares se tornem seguros, tranquilos e em paz. Boa semana, meus irmãos. Que assim seja.